União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jamerson Ferreira. A web de hoje é sobre o tema Revisitando e Potencializando o Uso dos Relatórios do PEC, ou seja, do ESUS-AB. Nessa web trabalharemos os relatórios novos e os relatórios descontinuados. Dentro dos relatórios novos, trabalharemos os relatórios de produção, os relatórios consolidados e qual é a relação. Nessa web, todos são convidados e bem-vindos, porque o nosso objetivo é aprofundar a visão sobre o potencial do ESUS para a gestão. Aqui no Telesaúde nós já trabalhamos esse tema numa série de webs. É importante a gente esclarecer o seguinte: a versão 3.0 ela não está sendo trabalhada ainda em webconferência porque houve um atraso no seu lançamento. Então não é coerente que a gente divulgue possibilidades da versão 3.0 sem ela ainda estar disponível. Assim que a versão 3.0 do ESUS for lançada, estiver disponível para download no portal do DAB, que é o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, faremos aqui um conjunto de webs para esclarecer novos relatórios, novas fichas, novas funcionalidades. Bom, antes de falar de relatórios, essa pergunta ela é muito importante e algumas pessoas não entendem esse ponto crítico. É necessário que o gestor pergunte aos técnicos de informação, aos coordenadores de informação, se a versão que está sendo utilizada no seu município é a mais atual. Por que isso? Como nós trabalhamos em cenário nacional, temos que entender o seguinte: existe uma diversidade, uma riqueza de situações, de organizações dos municípios no que se refere à atenção básica. Alguns municípios sempre mantêm atualizadas suas versões, outros enfrentam dificuldades econômicas, dificuldades estruturais, dificuldades de gestão para terem máquinas adequadas que suportem as versões mais novas do ESUS. Por que isso? Alguns técnicos de informação, alguns coordenadores, ficam com receio de atualizar as suas versões e aí acabam entrando em descompasso, né? Quando você atrasa esse processo de atualização do PEC, você corre uma série de riscos, desde perda na qualidade dos dados, até trabalhar com leitura de relatórios que já não mais atendem às necessidades atuais. Você não vai ter contato com os novos relatórios ou pode, inclusive, ter divergência de informações. Vamos falar mais sobre isso. Mas o importante dessa pergunta é o seguinte: sempre mantenha a versão atualizada do ESUS-AB. Isto é uma regra, tá ok? Acesse regularmente o portal do DAB e verifique estas versões. Então, quais são esses pontos que o coordenador de atenção básica e o coordenador de informação devem dominar? A versão do ESUS hoje que está disponível. Segundo, tem que ter muito cuidado entre as diferenças de versões entre um aplicativo de CDS e um aplicativo de PEC. Qual é a regra? A gente já falou sobre isso. Eu devo ter um PEC sempre atualizado. Se eu tiver um CDS mais atualizado do que uma versão do PEC, o que pode acontecer é o seguinte: na hora de importar esses arquivos, eles podem ser considerados inadequados, eles não vão ser importados, porque são de uma tecnologia mais nova. Isso acontece principalmente quando municípios ainda não têm o prontuário eletrônico instalado e tem diferentes formas de entrada de dados no ESUS em diferentes versões. E acaba que as pessoas ou a pessoa que faz a importação dos pacotes nem sempre analisa se um determinado pacote está sendo devidamente importado e processado.
E quando um pacote ele é processado e o ESUS emite o relatório de que os dados não são válidos, é importantíssimo estar atento a isso, porque este dado ele não será computado nos seus relatórios. Isso aconteceu muito forte. Próximo ao final do PSE, né, o primeiro ano do PSE, que foi 2017, que foi até março de 2018, e algumas pessoas que estavam com pressa de importar as últimas informações não visualizaram essa diferença de versões, achou que tinha importado e processado e acabou ficando fora do prazo e nem sequer conseguiu validar as informações por causa dessa diferença de versões. E isso acontece não somente no PSE, isso vai prejudicar a produção de mais médicos, isso vai prejudicar as produções de qualquer equipe profissional da atenção básica. Mesmo que eu tenha o prontuário eletrônico no meu município e não trabalhe mais de forma alguma com o CDS, se o seu PEC estiver desatualizado, algumas versões anteriores do ESUS possuem pequenos erros, não somente no envio dos dados, mas erros menores de tabulação dos seus resultados, tá? Terceiro ponto, que poucas pessoas sabem. O ESUS ele tem diferenças de relatórios de acordo com o tipo de acesso. Por que isso? Existem regras de segurança da informação, né, aplicadas no desenvolvimento do ESUS-AB, e muitas vezes o nosso coordenador de atenção básica ele não domina essa diferença. Vamos explicar isso. Os relatórios gerenciais, eles não permitem ao gestor o acesso a nome das pessoas que são atendidas, acompanhadas pelos ACS, que são alvo de procedimentos. Só que tem esse acesso aos dados é quem está cadastrado no sistema como profissional de saúde das equipes de atenção básica ou linkado a alguma UBS, tá? Para que se tenha acesso aos relatórios operacionais. E na web de hoje nós vamos falar sobre todos eles e os pontos que devem ser analisados nos relatórios. Ao olhar para o portal da atenção básica, é importante, esses números eles mudam esse versionamento. Então hoje, né, em junho, quinta-feira, né, dia 6 de junho, as versões disponíveis é essa, no PEC 2.217, no CDS 2.212. Vocês estão vendo que os últimos dois dígitos indicam melhorias, mudanças no versionamento, são itens de manutenção. Então, olha só quantas vezes o PEC já mudou na mesma versão 2.2. Né? Ele mudou 5 vezes mais do que o CDS. Então, é para que vocês vejam a necessidade de manter o PEC atualizado. Toda vez que um pequeno erro é verificado, uma possibilidade de melhoria, uma possibilidade de correção, uma necessidade de correção, a equipe do Ministério da Saúde lança uma nova versão. Quando é uma versão inovadora, quando agrega mudança de fichas e funcionalidades, o número que vai mudar é o primeiro número. Então, por enquanto, nós estamos aguardando, que ainda não foi lançado, a versão 3.0, tanto para o PEC quanto para o CDS. Já o aplicativo Território para celular e o aplicativo para tablet, os dois aplicativos para tablet, tanto o Território quanto o atendimento domiciliar, eles não tiveram tantas mudanças, né? A gente reconhece que ainda são poucos os municípios que possuem essa complexidade, né? Então, existem poucos versionamentos sobre isso. É importante lembrar o seguinte, esta não é a primeira web sobre relatórios. Ela é fruto de um processo que nós temos aqui no Telesaúde Maranhão para discutir relatórios, análise de informações e planejamento. Nós aqui sugerimos que você que está assistindo e participando dessa web possa revisitar as aulas sobre análise dos relatórios do ESUS com foco no PEMAC e no PSE e fortalecendo os indicadores do terceiro ciclo do PEMAC, novidade no ESUS, no CISAB e no CMD. Por quê? É a partir do raciocínio dessas duas webs primeiras que estão lá no YouTube,
para acesso livre, você vai entender como foi feita essa discussão. Essas webs anteriores ainda falavam de um pequeno conjunto de relatórios que hoje recebe a denominação de relatório descontinuado. E aí foi lançado outro grupo de relatórios bem mais detalhado que vamos falar aqui, tá bom? Então, será que ainda podemos falar que o ESUS não fornece informações para avaliações das equipes? Essa é uma pergunta e, na verdade, uma crítica ainda feita com grande frequência. Olha, o sistema anterior fornecia vários outros relatórios que o ESUS não é capaz de fornecer. Olha, o ESUS ele não me fornece informações sobre o profissional especificamente, ou o médico ou enfermeiro, e na verdade o que acontece é o desconhecimento sobre processos de tabulação. Isso já foi comentado nas webs anteriores, mas vamos deixar claro aqui. O ESUS é capaz de tabular município, UBS, equipe, categoria profissional e o profissional. Tá? Então, são essas 5 possibilidades de tabulação de um mesmo relatório. O ESUS também permite você construir o período a ser tabulado. Qual é uma limitação desse sistema naquilo que se refere aos relatórios? Se você construir o seu período de tabulação maior do que um mês, ele só vai somando os resultados esperados. Ele não vai organizar isso por mês, a não ser no relatório descontinuado de cadastro individual e domiciliar. Aí ele cria um relatório, tanto no Excel quanto em PDF, já em série histórica. Os outros relatórios permitem que você veja um relatório um mês por vez ou uma grande soma. Quer dizer que eu posso ter acesso aos dados de um trimestre inteiro sem precisar dividir por mês? Pode. Basta você marcar o primeiro dia do primeiro mês e o último dia do trimestre. Então vai ter uma soma. Isso é interessante para ter um cálculo rápido do volume de atendimentos do mês, do bimestre, ou do semestre, ou do ano. Mas vamos lembrar o seguinte, quando nós queremos compreender como esses dados oscilaram, quais foram os valores que nós temos que verificar possíveis ruídos, análise de tendência, é indicado análise de série histórica. Análise de série histórica é um dos elementos que vamos discutir aqui hoje para analisar os dados do ESUS-AB. Então, outra pergunta também muito frequente, quais são os relatórios disponibilizados pelo ESUS ou quantos são? Essa pergunta ela é muito rica, porque revela o desconhecimento sobre a riqueza e a variedade dos instrumentos disponibilizados pelo ESUS. O ESUS ele vai ser tão forte, tão potencial, né, tão enriquecido, quanto assim for feito o seu uso. O ESUS ele supera o mero registro. Então, não sei se vocês já fizeram os cálculos, mas o ESUS é capaz de fornecer 26 diferentes relatórios. Isso é um número interessantíssimo para ser discutido. Só de relatório consolidado, são 2 relatórios, cadastro individual e cadastro domiciliar. O relatório de produção são 12 relatórios de produção. Para a saúde da família, saúde bucal, NASF, consultório na rua, academia de saúde, agente comunitário de saúde e equipe de EMAD e de EMAP, ao total 12 relatórios. Existem relatórios operacionais, que é quando você está cadastrado dentro da equipe. Se o coordenador de atenção básica estiver cadastrado no ESUS, e tiver acesso somente ao nível de gestor municipal, ele não vai conseguir acessar os relatórios operacionais. Existe uma limitação também, uma falha. Ao mesmo tempo que o ESUS me permite, enquanto administrador do sistema, criar diferentes identidades, uma mesma pessoa pode ser cadastrada em várias unidades de saúde para que, mesmo que ela não trabalhe no local, ela possa ter acesso aos dados de avaliação. E essa é uma estratégia que nós vamos conversar hoje. E os relatórios descontinuados, que são os primeiros relatórios, foram muito importantes, porque foram os primeiros relatórios que nós tivemos contato, só que eles são somente 7 e trabalham com dados sem detalhamento de público. Vamos falar sobre isso, mas é importante esclarecer. Existem no ESUS 26 tipos diferentes de relatório, né? É bastante relatório. Vamos só fazer uma correção? Correto, na verdade são 24 tipos, né? Já me sinalizaram, 24 tipos diferentes de relatório.
Então, ainda existem pontos a serem melhorados no eSUS? Sim. Além dos pontos que nós já falamos, ainda não é possível analisar as ações do PSE? Sim. Nós já falamos sobre isso nas webs do PSE, acesse lá no canal do Telesaúde Maranhão. Por mais que na ficha de atividade coletiva tenha o item Semana de Saúde na Escola, o PSE é muito maior do que somente uma semana. As atividades que contemplam as 12 estratégias pactuadas não são visíveis ao eSUS. São utilizáveis e registradas na ficha de atividade coletiva, mas os relatórios que são disponibilizados ainda não conseguimos, né, visualizar. É por isso que alguns estados já têm instrumentos diferenciados e padronizados sobre isso. Mas lembrem-se, nem o Ministério da Saúde ainda criou um relatório padrão do PSE. Tivemos webs anteriores que alguns estados já falaram, olha, meu exemplo é esse, nós já temos, mas é um processo de construção, ok? Depende da gestão municipal e também depende da gestão estadual. Outro ponto que ainda é invisível nos relatórios do eSUS. O termo atendimento compartilhado é avaliado pelo PMAC, Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade, em um dos indicadores que compõem o índice do NASF, né, que é o indicador de percentual de atendimentos compartilhados. Vamos lembrar, o atendimento compartilhado nada mais é do que quando um usuário é atendido simultaneamente a partir de duas pessoas, de dois profissionais de saúde. Isso, inclusive, é processo de trabalho do NASF e da saúde da família, quando houver necessidade. Quando você está atendendo fora do PEC, é necessário utilizar a ficha de atendimento individual e identificar esses dois profissionais nas linhas de identificação do profissional, tá? Qual é o problema? O eSUS ainda não disponibiliza relatórios para isso, tá ok? Então, por mais que você preencha os dois campos de identidade, você vai ter que tirar dois relatórios individuais para entender essas produções, mas nenhum relatório, no momento hoje, menciona a categoria atendimento compartilhado. Então, esses são dois pontos que são considerados críticas ao eSUS, que esperamos que possamos ter avanços e sucessos, não somente na 3.0, como nas versões subsequentes. Vamos falar agora de cada um dessas categorias de relatório e o que analisar em cada uma delas. Depois a gente vai fazer uma síntese sobre isso, tá? O relatório de consolidado é um relatório de acesso ao nível gestor municipal no eSUS e também dentro das equipes. Tem duas categorias de relatórios dentro deles, o cadastro domiciliar e territorial e o cadastro individual. E aí está esclarecido e marcado que eles são fundamentais para conhecer o território. Lembrem-se, o planejamento dos serviços de saúde na atenção básica deve estar alinhado às características dos indivíduos de cada área descrita. Então, devemos analisar faixa etária, sexo, número de indivíduos, doenças prevalentes, hábitos, escolaridade, condições de moradia, acesso à água, saneamento. E aí começar a compreender quais são as possibilidades e necessidades e potencialidades de cada território. Muitas equipes de saúde acabam ainda planejando as suas ações de um ponto de vista diverso. E qual é esse ponto de vista? A partir somente da oferta do serviço, analisando relatórios de atendimento individual e de procedimentos. Mas lembrem-se, a saúde pública ela deve ser guiada pela necessidade do território. Os serviços ofertados em saúde devem estar alinhados à necessidade do usuário e não o usuário se adequar aos serviços de saúde. Então, por isso, para que possamos ter um processo de territorialização rico, forte, coerente, é necessário analisar esses dois relatórios. Outra coisa muito importante, esses relatórios, quando são observados e discutidos na equipe, começamos a compreender, inclusive, diferenças entre cada microárea. Então, é muito importante relacionar posteriormente esse conjunto de informações do território e estratégias de acompanhamento do agente comunitário de saúde, ou seja, o que motiva
as visitas do agente comunitário de saúde, porque fortalece um dos princípios da atenção básica, ou diretrizes da atenção básica, que é a longitudinalidade do cuidado, além da territorialização. Então, a gente poderia passar uma tarde inteira conversando sobre como criar um diagnóstico territorial, um diagnóstico situacional de cada equipe adscrita a partir dos dados do cadastro individual e do cadastro domiciliar. Lembrem-se, nós temos que desconstruir o mito de que a ficha importante do agente comunitário de saúde seria somente a visita domiciliar, porque ela era considerada produção. O cadastro individual ele é fundamental, inclusive, para calcular 4 dos 11 indicadores do PEMAC. Por quê? Se uma equipe aderida ao PEMAC não estiver abaixo de 1.500 pessoas cadastradas, esta equipe ela não está indicada a calcular os indicadores. Onde nós vemos isso? Nos relatórios disponíveis no portal eGestor AB, nos relatórios públicos, lá nos itens indicadores do PEMAC, tem uma nota técnica sobre isso. Tá? Então, o que é importante também discutir com as suas equipes ao olhar esses relatórios? Qual é a periodicidade de atualização das fichas cadastrais? Por quê? Você pode verificar que algumas equipes têm mais de 2.000 pessoas cadastradas, mas se o processo de atualização desses dados for longo, ou seja, semestral, anual, algumas pessoas vão ter morrido, nascido, adoecido, curado, e os relatórios, eles não vão acompanhar essas informações. Se o território ele é vivo, os dados do ESUS devem acompanhar esta mesma característica de mutabilidade, de mudança. Então, a gente não pode utilizar o raciocínio do CIAB em somente atualizar o cadastramento individual uma vez ao ano. Quem já trabalha com tablet é muito tranquilo. Durante a visita domiciliar, abrir o cadastramento individual e atualizar ali os dados. Quem ainda trabalha com a ficha, que é uma grande característica hoje ainda do Brasil, com maior destaque para o Nordeste, trabalhar ainda com as fichas do CDS, tanto de cadastro individual quanto de cadastro domiciliar, é necessário realizar esse preenchimento a lápis, porque facilita, gera uma economia para o município na hora de alterar algum campo e levar essa ficha para ser alterada no ESUS. Quando o cadastramento individual ele não é atualizado e você for relacionar e analisar a qualidade e a coerência dos dados, não vai ter coerência com o volume de visitas realizadas e, principalmente, o motivo das visitas e o público cadastrado. Por exemplo, foi verificado que uma determinada equipe se destacou em relação à visita ao recém-nascido, a visita puérpera e lá na ficha de cadastro ninguém nasceu, só tem gestante. Bom, o cadastro ele também muda nas condições de saúde do usuário, lembrem-se disso, assim, na própria estrutura da casa. Uma comunidade que ampliou, foi fruto de um processo de invasão, só tinha 2 casas, hoje tem 20. Isso vai implicar na dificuldade de consumo de água, no acesso à energia elétrica, no número de animais, no perfil dessas pessoas, no perfil da habitação, no acesso ou não ao esgoto, e isso tem que ser analisado. Inclusive as características do cadastro domiciliar para verificar se alguns itens de saneamento podem ser motivos, ser causadores de doenças diarreicas, problemas de pele, questões intestinais, problemas de digestão. Por que não? Nós não podemos analisar somente o motivo de atendimento, mas sim como o sistema nos mostra a nossa população adscrita. Outra coisa, a versão das fichas e a relação da versão do sistema. Isso é outra coisa. Do mesmo jeito que a gente se preocupa com a versão do sistema, é necessário se preocupar com a versão da ficha. O que é isso? O sistema está em 2.2. Né? 2.2.12 para o CDS e 2.2.17 para o PEC. A ficha está na versão 2.1 e tem gente que ainda utiliza versões anteriores. Qual é o problema disso? Campos obrigatórios que são pedidos no sistema e não são contemplados na ficha. Na hora que você vai tentar digitar essa ficha, fica sem salvar.
Ou seja, você fica com a produção baixa, fica com a produção empatada, mesmo tendo feito o trabalho. Então, é muito importante observar esses detalhes. Outro item, número de pessoas cadastradas por ACS e por equipe. A linguagem da PNAB, Política Nacional da Atenção Básica, é número de pessoas em área descrita ou número de pessoas por microárea, não é mais famílias. É por isso que é importante observar o número de pessoas cadastradas por ACS para verificar se atinge até o máximo de 750 pessoas por ACS. E de acordo com a nova PNAB, uma equipe ela pode variar o teto de uma equipe, uma área descrita, de 2.000 até 3.500 pessoas. Quando houver necessidade de trabalhar com variações desses números, ou acima de 3.500 ou abaixo de 2.000 pessoas, essa alteração tem que ser pactuada junto ao Conselho Municipal de Saúde e os dados devem acompanhar as informações no sistema. Tá? E detalhe, como eu já falei antes, tem gente que não se preocupa com a qualidade do cadastro. Existem 4 indicadores que dependem da qualidade do cadastro. O primeiro indicador do PEMAC, que é média de atendimentos de médico e enfermeiro por habitante, depende de cadastro. O percentual de exame citopatológico depende de cadastro. O percentual de condição avaliada depende de cadastro, porque precisa das condições de saúde de pessoas obesas, hipertensas e com diabetes. E a oferta da primeira consulta odontológica também depende de cadastro, que é o cálculo do indicador, é a relação da primeira consulta odontológica programada dividida pela população adscrita. Então, com baixos números de indicadores, você não tem sucesso nos baixo número de cadastros no SUS, não há como ter sucesso nos indicadores do PEMAC. Olhando para os relatórios de produção, vocês veem que são 12 relatórios, nós já marcamos ali 2 pontos, que são os relatórios somente da equipe EMAD e EMAP. Jamerson, mas quando eu faço atendimento a domicílio e eu sou de uma equipe de saúde da família ou eu sou um profissional da atenção básica, onde isso vai aparecer? No relatório de atendimento individual, quando você marca lá na ficha de atendimento individual, você identifica o local de atendimento. Então, atendimento por profissionais de nível superior, médicos, enfermeiros, profissionais do NASF, profissionais do consultório na rua, profissionais, todo e qualquer profissional de saúde de nível superior não faz visita domiciliar, mas sim atendimento a domicílio. E os dados vão aparecer ali. Mas a gente vai falar de cada um desses relatórios e o que analisar. Tá? O relatório de visita domiciliar, ele pertence ao ACS e ao ACE, que é o Agente de Combate a Endemias. Neles, vocês vão analisar o motivo das visitas, a quantidade de visitas e fazer a relação com os dados oriundos do cadastro individual e do relatório de cadastro domiciliar. Tá ok? Bem tranquilo, a linguagem é simples, o relatório é bem fácil de leitura. Uma das coisas muito boas de analisar é a idade, o turno, né? O coordenador de atenção básica, coordenador de agente comunitário de saúde, agente comunitário de saúde, verifique. A gente não deve obrigar a família a funcionar conforme a nossa disponibilidade. A visita domiciliar tem que ser planejada para se encaixar com a rotina da família. Isso, inclusive, vai aparecer no relatório. Né? Tem equipes que só visitam de manhã. Será que essa é a melhor estratégia? Ou criou-se uma cultura que é necessário ser mudada? Bom, os relatórios de atendimento individual e o resumo de produção, ele traz dados sobre o atendimento, a produção, né, de saúde da família, do NASF e do consultório na rua. Essas 3 equipes podem aparecer. Lembrem-se, todo relatório, município, ou município, ou UBS, ou equipe, ou categoria profissional, ou o profissional. Quais são os itens para analisar? Número de consultas, tipo de atendimento, principais demandas que são atendidas, o público atendido por sexo e faixa etária. Eu também não coloquei ali, mas tem um item muito importante, analisar se é utilizado cartão SUS ou não, que são a quantidade de dados, registros identificados e não identificados. É fundamental essa análise. Se a gente quiser ter um bom prontuário eletrônico, não basta instalar computador. É necessário fortalecer o uso do cartão SUS nos registros do SUS. Sem informação do cartão SUS, a gente só vai ter totais, mas não a construção do prontuário eletrônico.
Outra coisa, se você tiver o uso adequado do seu cartão SUS enquanto usuário, quando você for atendido, você pode e deve acompanhar aquilo que é feito com o seu cartão SUS no aplicativo do Ministério da Saúde chamado Meu DigiSUS, tá bom? Aplicativo gratuito, é só baixar, colocar o seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe e CPF, que vai procurar o seu cartão SUS, e a partir daquele momento, tudo que for feito no seu cartão SUS vai ser carregado para esse aplicativo. Tá? É necessário também analisar o desfecho das ações, a relação do público atendido versus o acompanhamento com a ACS. Tá? Esse relatório ele não faz esse casamento, é só puxar 2 relatórios, o relatório de atendimento e o relatório de visita domiciliar. E os indicadores do PEMAC também têm indicadores que são calculados a partir desse relatório. O item 1.1, que a gente já falou sobre ele, que é a média de atendimentos, médico e habitante por pessoa, o percentual de demanda espontânea, o percentual de consulta agendada, o percentual de encaminhamentos médicos, o percentual de serviços ofertados pela atenção básica. São todos indicadores que dependem deste relatório. E também os indicadores do NASF, depende do relatório de atendimento individual. Outros relatórios de produção são os relatórios de procedimento e procedimento consolidado. Relatório de procedimento consolidado é direcionado essencialmente aos técnicos de enfermagem, mas não impede que um profissional de nível superior, durante o seu atendimento, possa notificar e realizar ali um procedimento que também é realizado pelo técnico, não tem nenhum problema. Tá? Quem utiliza a ficha é dessa forma. Quem utiliza o PEC, tudo que é feito está ali na tela do prontuário eletrônico e vai alimentar esses 2 relatórios. O relatório de procedimentos é considerado os procedimentos realizados pelo nível superior. Então, por isso, saúde da família, NASF e consultório na rua. Então, o que deve ser analisado? Número de procedimentos, tipo de procedimento, público atendido, qualidade dos dados, relação dos dados de atendimento com os dados de procedimento. Por exemplo, número de mulheres atendidas por saúde sexual e reprodutiva ou rastreamento por câncer de colo de útero em relação ao número de exames de coleta de material citopatológico. Será que a gente está conseguindo aproximar essa relação? Vamos pensar sobre isso. Vamos lembrar outra coisa? Desde que o BPA, Boletim de Produção Ambulatorial, foi extinguido da atenção básica, é necessário que a gente olhe os dados do ESUS com muita atenção. O Estado quer compreender, o município precisa compreender como essa retirada do Boletim de Produção Ambulatorial, ela gera ou não uma queda na produção dos dados do município. Vamos analisar se há coerência e qualidade dos dados. Esses 2 relatórios, eles também servem para o indicador do PEMAC, que é o percentual de serviços ofertados na atenção básica. Depende muito destes 2 relatórios. Agora, um relatório que vale para todas as equipes, que é o relatório de atividade coletiva. Por quê? Está na PENAB que a prática da educação em saúde é uma atribuição comum a todos os profissionais de saúde. Então, por isso, ela é amplo. Vale para todas as equipes de atenção básica. Então, o que a gente vai analisar? Número de atividades, tipo de atividade coletiva, se hora é para profissional, se hora é para comunidade, o público atendido, a qualidade dos dados, os temas abordados, os indicadores do PEMAC. Qual indicador do PEMAC é esse? Percentual de serviços ofertados, porque vai ter lá o número de atividades coletivas, né? Observem também, é importante a gente pensar na continuidade da oferta de atividades coletivas. A gente não pode ter uma produção, quando a gente vai analisar por série histórica, que ela só aumente nos meses de maior destaque do Ministério da Saúde. A gente não pode funcionar, nem como município, nem como Estado, somente dependente dos calendários coloridos, né? Outubro rosa, né? Novembro azul, dezembro vermelho, porque existem muito mais patologias e condições de saúde do que cores nessa palheta.
Tem meses que já estão com 2 a 3 cores. E aí só vai aumentando o número de atividades coletivas de acordo com aquela campanha. As atividades coletivas é uma estratégia da atenção básica para trabalhar a educação e saúde essencialmente. E educação e saúde deve ser planejado e regular, assim como as ações do programa de saúde na escola, ou seja, deve ter um planejamento, tem que ser continuada, para que tenha resolutividade. Se nós queremos modificar o comportamento do usuário, não é adequado que façamos ações somente pontuais. Tudo bem? Está aí um relatório exclusivo da saúde bucal, que é o relatório de atendimento odontológico. Nele, número de consultas, tipo de atendimento, principais demandas, público atendido, desfecho das ações, a relação do acompanhamento com a CS, os indicadores do PEMAC, porque tem 2 indicadores da saúde bucal no PEMAC, né, que é a percentual de primeira consulta odontológica programática, e a relação, o percentual entre atendimentos iniciados e tratamentos concluídos, tá certo? É muito importante observar isso, e isso depende do relatório odontológico. Assim como o tipo de procedimento também. Analisar atendimento versus procedimento, tá bom? Outra coisa, vamos só esclarecer. O relatório de saúde bucal ele é o único que agrega atendimento versus procedimento, porque a ficha também é dessa forma, tá ok? Então, o procedimento de saúde bucal só vai aparecer no relatório de saúde bucal, tá? Que é somente um. O relatório de síndrome neurológica por microcefalia, né, Zika ou microcefalia, é fundamental. Por mais que os dados indiquem uma possível redução desses casos, é necessário que esses relatórios sejam usados com muita seriedade, tanto a ficha, né, para esse atendimento, porque senão cai na invisibilidade. E um dos desafios do gestor de saúde é ter acesso a dados com qualidade, para que se faça avaliações com profundidade sobre isso, tá ok? E também a qualidade nas informações dos exames. Por quê? Esses exames que são colhidos nessa ficha ou no atendimento do prontuário eletrônico, eles vão te mostrar os resultados que são feitos geralmente na maternidade, tá? Como perímetro encefálico e dentre outros. Bom, um relatório que ele migrou do SISVAN para o ESUS, que é o relatório de marcadores de consumo alimentar. Ele deve ser analisado pelo Saúde da Família e pelo NASF. Tá? Então, o número de avaliações, o conteúdo das avaliações é bem interessante, porque as perguntas mudam de acordo com a faixa etária. Menor do que 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, né? Maior, até 2 anos, maior do que 2 anos. E os dados por faixa etária. Por quê? A gente vai analisar a equipe de alimentação e nutrição, junto com o NASF, junto com o Saúde da Família, e entender os hábitos alimentares dessa equipe, desse território. Tá? Então, para toda a equipe de saúde da família que já utiliza o PEC, ou você, coordenador de atenção básica, que vai ter um perfil dentro de cada equipe, tu tem mais 4 relatórios à disposição. O relatório de cadastro territorial, que são 2, o relatório de inconsistências e o relatório que vai relacionar, né, que vai te mostrar os núcleos familiares, ele monta as famílias versus domicílio. É muito interessante esse relatório. E mais 3 relatórios, que é o relatório de gestante / puérpera, relatório da criança, relatório de risco cardiovascular. Esses relatórios, eles somente serão gerados se e somente se o usuário for atendido com cartão SUS, tanto pela equipe de saúde da família quanto pelo ACS. O ACS ele não atende, ele acompanha. Como é que é feito esses 3 relatórios? Ele mostra por pessoa, idade, sexo e nome, quando ele foi atendido, que tipo de atendimento e procedimento foi feito com ele e o acompanhamento pelo agente comunitário de saúde. É muito interessante para olhar a longitudinalidade do cuidado, né? Mas se o serviço foi feito sem o cartão SUS, esse dado ele fica invisível. Tá? Não é possível gerar esse relatório, ele bloqueia de cara, tá? Ele diz que não tem dados para gerar esses relatórios. E os relatórios descontinuados, que foram os relatórios que nós já trabalhamos nas webs anteriores, tá? Esses relatórios, né, são 7 relatórios, 6 deles é para a saúde da família, a não ser o relatório de consolidado de cadastro, que é do ACS.
tá bom? Os outros 6, nós já trabalhamos isso nas webs anteriores, mas qual é a limitação? Não vem com a mesma descrição e riqueza de faixa etária, sexo, entre vários outros campos que os novos relatórios dispõem. Esses relatórios atenderam essencialmente o segundo ciclo do PMAC. Nós estamos falando de 2015 e 2016 até o início de 2016. 2017 a gente já começou a ter outros relatórios. Os campos são mais genéricos, não se tem um detalhamento tão grande. Eles são úteis? São. Então, os relatórios descontinuados, não é que eles pararam de ser utilizados, é porque foram o primeiro grupo de relatórios do PEC. Onde é que tem isso? Nessa web, tá bom? Que é a forma de análise dos relatórios na web que foi trabalhada, a análise dos relatórios do ESUS com foco no PMAC e no PSE. Importante lembrar, o uso dos relatórios ele é tão importante como a nossa escrita, tá certo? Por isso que está uma página em branco aí. Lembrem-se, nós trabalhamos os indicadores do PMAC a partir dos dados do ESUS. Se os dados não forem coerentes, os indicadores não serão coerentes. Dos 10 indicadores que estão aí, nós marcamos em vermelho aqueles que dependem de valores do cadastro individual. Os valores que estão apresentados aqui são os parâmetros recomendados. Por quê? Agora mostraremos como trabalhar os resultados dos relatórios e como eles podem ser analisados. Por quê? O parâmetro, ele não é uma algema, ele não deve prender a equipe. A equipe, quando analisada, existem meses diferenciados, existe um processo, pode existir sazonalidade, ou seja, de acordo com o período histórico, eu posso ter meses de alta e meses de baixa. Geralmente eu tenho sazonalidade nos períodos festivos, nos períodos de férias. Então, geralmente, dezembro, janeiro, que ainda é o final das férias. Eu tenho sazonalidade em junho, no período junino, também tenho sazonalidade. Eu tenho sazonalidade mais acentuada em julho, que são as férias estudantis, inclusive universitárias. Eu tenho sazonalidade iniciando no final de novembro e agravando em dezembro. E, de acordo com a minha população descrita, nem sempre eu vou me aproximar desta meta. E outros fatores interferem no alcance das metas, tal como estrutura e processo de trabalho, a gente vai conversar sobre isso. Tá? Então, vamos lembrar o seguinte, os indicadores do PMAC são uma síntese dos dados dos relatórios disponibilizados pelo ESUS. Se a análise dos relatórios do ESUS AB indicar que houver fragilidade nas informações, os indicadores do PMAC não apresentarão valores coerentes com as equipes. Vamos explicar isso? Se eu tenho uma equipe que tem menos de 1.500 pessoas cadastradas e for calcular aqueles 4 indicadores que dependem de população, mesmo que eu atenda pouco, esse indicador ele vai dar um falso sucesso, porque o meu denominador é pequeno. Então, muito cuidado. Não calcule indicador quando a equipe tiver menos do que 1.500 pessoas cadastradas, tá ok? Jamerson, por que 1.500? Porque 1.500 é equivalente a 75% de uma área descrita de 2.000 pessoas. Por que 2.000 pessoas? 2.000 pessoas é o cálculo que se faz para calcular, para avaliar a cobertura, o percentual de cobertura da atenção básica em um município. Então, a provocação é, será que conseguimos avaliar, nos ver, nos relatórios do ESUS? Ou será que precisamos gerar justificativas para dizer, por que um dado está coerente e outro não? Gente, os relatórios não precisam de tradução, ou melhor, não devem precisar de tradução nem justificativa. Os relatórios, quando bem alimentados os sistemas, nada mais são do que reflexo de um bom processo de trabalho. Então, vamos lá, a gente já está se aproximando do término. Sugestão para analisar os relatórios do ESUS. Isso aí eu recortei um estudo feito real de um determinado distrito de saúde, né? Só não posso revelar a cidade. Então, é importante entender o seguinte, como é que eu vou analisar a minha expectativa de população cadastrada versus a população cadastrada para ter o déficit? Bom, eu pego o número de equipes de saúde da família e posso multiplicar por 3.000.
Aí eu vou ter uma população esperada, né? A minha expectativa de cadastro. E eu analiso versus a minha população cadastrada. Então, a expectativa menos o real, eu vou ter o déficit. Se eu aplicar esse valor bruto do déficit dividido pela expectativa, eu vou ter um percentual disso, tá? Então, municípios, geralmente municípios pequenos, que têm 100% de cobertura, a pergunta é: como está o percentual do seu cadastro individual e como está o percentual do seu déficit? Isso implica não somente no cálculo dos indicadores do PEMAC, mas principalmente os municípios que também valorizam o processo de territorialização. Tá? Como é que eu posso pensar em fazer planificação em um município se eu tenho um elevado percentual de déficit? Como é que eu vou conhecer a minha população? Bom, outro exemplo. Eu posso analisar a população cadastrada colocando num gráfico de linha e analisando por série histórica. Então, olha só, é interessante observar que no mês de fevereiro para o mês de março, não houve mudança, houve um comportamento estacionário, tá? De um mês para o outro. Será que ninguém adoeceu, ninguém se mudou, ninguém envelheceu? Muito cuidado. Tem equipes que têm um comportamento estacionário muito maior, quando não atualiza o seu cadastro. Então, enfermeiro, médico, profissional da equipe de saúde, ACS, esteja atento a isso. O cadastro ele pode oscilar, ele não é sempre crescente. Quando o seu cadastro está bom e elevado, ele vai ter pequenas oscilações. Mas quando ele está somente crescendo, ok, você está se organizando. Mas será que você não está atualizando? Isso também tem que ser perguntado, tá? A periodicidade. Então, analisar a periodicidade influi nisso, tá ok? Exemplo 4. Verificar em um determinado município quantas equipes se tem. Isso aí é um município pequeno de 10 equipes de saúde da família. Quando eu fui analisar o número de pessoas cadastradas, 7 equipes tinham abaixo de 1.500 pessoas e 3 equipes estavam acima. E esse município tinha 100% de adesão ao PEMAC. Lembrem-se, neste terceiro ciclo do PEMAC, né, é essencial um bom cadastro para que a gente possa analisar e ter sucesso nos indicadores que compõem 30% da avaliação externa, né? E para além da avaliação externa, que é uma possibilidade de melhorar o recurso, se eu tenho um baixo cadastramento, eu também vou ter impossibilidade de interpretar com coerência os relatórios de cadastro domiciliar e individual. Agora falando de indicador. Bom, pessoal, todo indicador do PEMAC possui um valor de referência, o parâmetro. Peguei o indicador 1.1. Lembra do 1.1? Média de atendimento de médicos e habitantes, médico e enfermeiro por habitante ano. O valor de referência por mês é 0,15. Então, quando eu pego algumas equipes, eu estou falando de equipes reais, porque eu deixei só os 3 primeiros INEs ali, números de INE, vocês não vão identificar, mas é para mostrar que são equipes reais, tá? Eu estou analisando ali 2 equipes versus o parâmetro. Então, tem uma equipe que está oscilando, mas pode ter uma tendência de crescimento. O ideal é analisar 6 meses a 1 ano. Eu analisei o primeiro quadrimestre de 2018. Versus uma equipe que está super baixinho ali, né? Não está conseguindo superar 0,01. Aí eu tenho que perguntar para essa equipe que está em 0,01 qual é a dificuldade na oferta dos serviços para a população. Vamos discutir sobre isso. E nem sempre um crescimento muito rápido de um volume de atendimentos pode ser considerado sucesso. Será que eu vou ter uma grande demanda somente de demanda espontânea? Como isso vai interferir na minha agenda? Então eu tenho que pegar esse indicador e relacionar com outros indicadores, por exemplo, percentual de demanda espontânea e percentual de consulta agendada, tá ok? Para ver como isso implica no processo de organização da agenda. Chegando ao final. Considerações finais. É necessário verificar como está a qualidade dos registros e serviços na atenção básica, primeiramente, antes de gerar o relatório. Ao gerar o relatório, dialogue com os dados para saber se há coerência. Disponibilizar e incentivar
que as equipes tenham acesso aos relatórios do ESUS. Não é só a gestão que tem que dominar os dados. O profissional de saúde tem que se avaliar, tem que fazer a gestão do seu processo de trabalho, tá ok? Não é só a coordenação, não. Não adianta dizer, a secretaria analisou, não é isso. Se eu sou profissional de saúde, eu devo avaliar aquilo que eu faço para que, junto com a minha equipe, eu consiga elaborar estratégias de melhoria, estratégias de mudança, tá? Coerentes com as minhas possibilidades. Outra coisa, analise sempre em série histórica. Nunca analise uma equipe somente em um mês. Um mês não vai tratar com fidelidade toda essa variação, a menos que você faça variações menores. Você faça tabulações por dia da semana e aí você vai conseguir verificar dentro desta semana ou da quinzena uma possível sazonalidade. Por exemplo, uma hipótese, eu posso ter terça, quarta e quinta os dias de maior volume de atendimento e eles já são menores tanto na segunda quanto na sexta. O que é que isso deve influir? Como é que isso deve se relacionar? Outra coisa, a discussão da equipe de saúde com a gestão é fundamental também, para que a gestão ouça a equipe de saúde a partir de informações não contidas nos relatórios. Os relatórios eles não trazem toda a riqueza daquilo que é vivenciar a atenção básica. Ele permite ao profissional de saúde e ao gestor ou ao pesquisador a compreender características do público e do serviço, mas não toda a riqueza daquilo que é viver a atenção básica.